Bom dia, família. Bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam conosco, hoje e sempre. Amém? Amém. Vamos estar dando início a mais uma espiritualidade. E eu, nesse momento, me coloco na total e completa dependência de Deus, do Espírito Santo de Deus, para falar das coisas concernentes ao seu reino e sua justiça. A minha proposta, como terapeuta, mas muito mais como missionário, transmitir para vocês, Também muitas áreas da minha vida eu tenho dificuldade como ser humano que sou, mas aquilo que a palavra de Deus, a luz da palavra de Deus nos dá como a solução perfeita e definitiva para os males que assolam o nosso corpo, nossa alma, o nosso espírito, essas coisas todas que eu venho dizendo nas espiritualidades, como sendo a causa do sofrimento humano, que as pessoas que têm tudo para dar certo, em algum momento elas sucumbem, elas esmorecem, ao ponto de muitas delas tirarem suas próprias vidas, atentarem com suas próprias vidas, desprezando, não discernindo o que é dádiva da vida. Ontem eu conversei com alguns acolhidos aqui, foi algo maravilhoso para mim, imagino que tenha sido para eles também, Conversei com o Vitor, conversei com o Luiz Alberto, conversei com o Caí, não estava programados essa conversa, mas ela surgiu de uma forma muito espontânea, e eu tenho a convicção de que era a vontade de Deus, naquele momento, aquela conversa, para nós falarmos justamente sobre o sentido da vida. Que entre todas as causas do sofrimento humano, a que mais nós podemos observar como evidência é uma busca incessante por uma razão existencial, um sentido da vida. E nessa busca nós acabamos por nos perdermos em vários momentos, porque involuntariamente ou sem nós percebermos, o que tem de mais complexo na vida do ser humano é buscar essa razão. Por que estou aqui? Por que eu fui criado? Por que as coisas acontecem dessa forma comigo? Por que as coisas parecem acontecer com outras pessoas de uma forma diferente? E são porquês que fazem com que a gente vá buscar essas respostas em tantas coisas, onde depois de muito sofrimento nós compreendemos que elas não eram a resposta que nós precisávamos. Então eu achei maravilhoso, me emocionei, com uma conversa muito maravilhosa para mim. Eu imagino que tenha sido para você também, João? Uhum. Mas para mim ela foi muito mais maravilhosa, porque ela trouxe para mim essa essência do que a gente é, do que a gente busca, do que a gente deseja ser. Chorei com ele por saudade da minha mãe, perdi minha mãe, vai fazer 2 anos agora esse mês, algo que de repente tornou, veio à tona na minha vida lembranças, de tanto que eu fiz a minha mãe sofrer. Eu vejo hoje situações acontecendo aqui dentro, e eu não olho somente para o seu sofrimento, porque eu sei que você vai sofrer pelas suas más escolhas, mas existe uma família inteira por trás disso, que também vai sofrer juntamente com você, adoecendo todo mundo e tornando todos disfuncionais, todos perdendo a cada dia sem perceber o prazer de viver as pequenas coisas do cotidiano diário, contemplar as maravilhas da criação, a oportunidade que Deus está nos dando em mais um dia, de nós crescermos com o tempo do Senhor, de alcançarmos uma maturidade, de encontrarmos em Deus essas respostas. E aí outro dia eu lembro que o Márcio conversou comigo, que ele foi abrir a Bíblia e foi logo deparou-se com um texto em Jeremias 18. Eu acho que é isso. Fiquei pensando, Senhor, me dá uma palavra em que eu possa trazer a solução, porque todas as vezes que eu venho ministrar, eu tenho falado muito dos motivos, das causas do sofrimento, mas e a solução?
E aí achei muito oportuno nós falarmos novamente dessa ministração, que eu já fiz inúmeras vezes, mas que nesse momento é aquilo que Deus colocou no meu coração. Ao observarmos o texto que se encontra registrado no livro de Jeremias, capítulo 18, nós vamos ver que Deus o leva, né, a uma missão, através de uma ordem: levanta-te, vai até a casa do oleiro, que lá na casa do oleiro eu vou mostrar o que eu quero que você veja. Não é em qualquer lugar, é na casa do oleiro. Não é em qualquer lugar que você vai encontrar respostas. Não é em qualquer literatura. Não é em qualquer ambiente que eu encontro a resposta. Observando esse texto desde o princípio, analisando o seu detalhe, existem lugares específicos onde Deus quer mostrar para você justamente esses questionamentos. Quer nos mostrar as respostas do porquê e como Ele quer fazer as coisas na nossa vida. E essa ministração de Jeremias na casa do oleiro era fantástica, porque quando Jeremias chega na casa do oleiro, então ele vê o oleiro, que é o profissional, né, o artesão, que tem, né, essa habilidade de, através do barro, construir o seu produto, né, extraído de cerâmica. E eu fui buscar alguns detalhes sobre isso para que ficasse bem mais claro. Se você for fazer um estudo, existem 200 tipos de barro. No mundo existem 200 tipos de barro, dentro dessas classificações, essas nomenclaturas, né, da ciência. Mas 8 tipos de barro somente servem para ser feita a cerâmica, a telha, né, o vaso, o tijolo. Não é qualquer barro que se faz. E aí é onde me veio a memória: você não é qualquer barro. Você faz parte desses 8 tipos de barro que serve para ser produzido através de você um objeto, um utensílio que seja útil, que possa ser aproveitado. Mas o que eu quero que você perceba é que esse vaso, nesse caso, trazendo para nosso contexto, o oleiro é Deus, esse vaso sou eu. Eu tenho que perceber que em vários momentos da minha vida, a minha utilidade, que é o motivo pela qual eu fui criado, né, o propósito pela qual eu fui criado, para que tipo de serventia com o vaso, com o barro, eu fui, né, porque a palavra de Deus, ela nos afirma: do pó viestes, e ao pó retornarás. Nós somos barro, nós somos pó, nós não passamos disso. Nesse sentido, falando de dádiva da vida, nós somos apenas os administradores da vida. Hoje eu conversei isso com os irmãos. Nós somos administradores, e como administradores, diga-se de passagem, nós temos sido muito negligentes, péssimos administradores daquilo que nós somos donos, daquilo que nós, durante um tempo, nós tivemos a missão de administrar a nossa própria vida. Então, na administração de Jeremias, ele chega lá, quando ele vê o homem produzindo um vaso, a primeira coisa que ele observa, se você ler o texto de Jeremias 18, é que no momento em que ele estava fazendo o vaso se quebra. E aí diz a palavra que o homem começa de novo, o oleiro começa de novo a produzir um outro vaso conforme lhe parece bem o fazer. Olha que interessante isso. O vaso ele não tem uma forma, ele não tem um padrão. O vaso ele é feito na medida em que a mão do oleiro, né, a criatividade do oleiro, vai ali moldando o seu vaso. Por isso não existe nenhum vaso, pode ser até muito parecido, muito semelhante, mas cada um tem a sua particularidade, porque cada um foi feito de uma forma individual, cada um foi feito de uma forma interessante demais essa ministração, porque quando você vê todo o processo de fabricação do vaso, do barro, você vê que o oleiro tem que trabalhar com a mão por fora e por dentro do vaso, dando molde, dando forma,
E esse oleiro chamado Deus, ele trabalhou na gente dessa maneira, por dentro e por fora. Mas voltando aqui para a gente prestar atenção, e para aqueles que entenderem, talvez não tenho certeza disso, vai se tornar uma direção segura e firme para a sua vida, para começar esse processo de mudança, se é que você deseja uma mudança na sua vida, que você comece, e por onde eu começo então? Comece entendendo primeiro que você é barro. Deus quer fazer de você um vaso para a honra, mas o que o teu vaso, em determinadas condições, imagino que a condição da maioria de nós aqui, é um vaso que na situação que se encontra, ele já não tem muita serventia, porque ele se encontra rachado, ele se encontra quebrado, ele se encontra deteriorado de tal forma que ele não é capaz de segurar dentro de si aquilo que Deus coloca nele, aquilo que é colocado nele, que é para o bem, que é para trazer benefício, que é para trazer uma facilidade, né? O vaso ele tem a sua utilidade. E quando nós falamos de vaso, muitas vezes na Bíblia, nós vamos ver que o vaso sempre ele é colocado numa situação, na maioria das vezes, de armazenar óleo. É para muitas utilidades, mas em vários textos nós vamos observar que a palavra de Deus fala que o vaso ele é um vaso usado, na maioria das vezes, para conter óleo. Óleo significa, quem sabe o que significa óleo na Bíblia? Unção, Espírito Santo de Deus. Nesse sentido, eu queria perguntar para vocês, você acha que o vaso, na condição que se encontra, ele consegue armazenar a unção de Deus? Ele consegue ter a utilidade pela qual ele foi criado? Eu olho para o meu vaso aqui, e estava assim, pintado, trincado. O meu estava trincado. Trincado, a asa quebrada, abinho, sabe? E aí eu fui observar o processo de construção do vaso. Então, primeiramente, o oleiro ele vai escolher, porque não é todo tipo de barro conforme eu disse. Então, são 8 tipos. Depois de escolhido esse barro, ele tem todo um processo. Ele é umedecido, ele é pisado, ele é pisoteado. O processo deve ser, imaginando eu como vaso, né, sendo umedecido, sendo pisado, um processo doloroso, comparando isso com a vida humana. Mas aí, todo o processo, depois de feito isso, escolhido o barro minuciosamente, esse barro é umedecido, esse vaso é colocado e coberto com uma espécie de lona durante um tempo. Procure estudar o processo de fabricação do barro, do vaso, né, e como um moleiro desenvolve o seu trabalho. Ele tem um equipamento absolutamente artesanal, né, que não usa energia, não usa. Hoje deve ter uma tecnologia capaz de fazer, né, algumas coisas, mas o processo, no princípio, é 2 rodas. Uma que ele gira com os pés. Essa roda que ele gira com os pés faz com que a roda em cima dê movimento circulatório ao vaso. E aí ele começa com as suas mãos um processo onde ele, com a mão pelo lado de dentro e de fora, ele vai trazendo forma a esse vaso, conforme lhe parecer bem, segundo afirma a tua palavra. Então, quando Deus criou você, Ele fez exatamente dessa forma. Ele não fez nenhum vaso igual a você, não ter feito um vaso parecido. Sabe? Porque tem vasos que são muito parecidos. Igual eu tenho um vaso igual a esse na minha casa. Ele não é igual, ele é semelhante. Porque não tem ninguém igual. Porque cada um de nós fomos minuciosamente planejados por Deus. E aí eu gosto muito de citar o texto que está lá no Salmo 139, que diz que quando entreteceste-me no ventre da minha mãe, quer dizer, entretecer. Se nós observarmos na nossa língua portuguesa,
né, a morfologia da palavra entretecer, nós vamos observar que significa tecer com as próprias mãos. E a palavra de Deus vem nos dizer lá no Salmo 139, quando entreteceste no ventre da minha mãe, os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foi escrito todos os dias da minha vida, sem que nenhum deles existisse. Olhando sobre essa ótica, sobre esse prisma, observe então que você foi uma pessoa absolutamente planejada, você não é fruto do acaso, eu cansei de falar isso aqui, você não é uma coincidência, você não é um acidente da natureza, você foi planejado minuciosamente em cada detalhe, né? Eu até canto um louvor, eu gosto também do louvor, porque explica muito bem essa condição em que cada um ele tem as suas individualidades, as suas particularidades, né? Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Deus planejou, com suas próprias mãos pintou a cor da tua pele, teu cabelo desenhou, cada detalhe, um toque de amor. Eu quero que você entenda quanto você é precioso. Quanto que, ontem conversei com esses irmãos, eu falei, meu irmão, vamos observar, vamos tentar observar, porque a gente deixa tantas coisas permear nossa mente, nosso coração, no transcorrer do dia, mas reservamos um tempo para contemplar as maravilhas da criação, e principalmente a forma como nós somos criados. Porque a palavra de Deus afirma, eu já ministrei isso aqui muitas vezes, e vou falar quantas vezes for necessário, porque a palavra de Deus diz, desde a fundação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina podem ser vistas claramente, podendo ser compreendidas através das coisas que foram criadas. E nós temos tempo no nosso dia para tantas coisas assim, que não são tão importantes, algumas são, logicamente, mas tem a maioria delas, mas você reserva um tempo para contemplar as maravilhas da criação e aprender com as coisas que foram criadas, esse propósito de Deus, porque até onde um pouco que eu entendo da palavra de Deus, toda a proposta de Deus é que nós tivéssemos nas áreas fundamentais da nossa vida um nível satisfatório. E o que a gente observa, de acordo com algumas ministrações que eu fiz agora, essa mesmo que eu fiz ontem, a falta de experiência, o cansaço, as pressões da vida, a confusão, é isso que tem determinado o padrão de vida das pessoas, justamente porque as pessoas... A pressão, né, Beto? Exatamente, não tem se atentado para a dádiva da vida. E como um vaso, eu tenho que entender a minha condição. O meu vaso hoje ele não está tendo serventia. Você foi criado com um vaso com honra, um vaso para servir, para dar fruto, para beneficiar a sua própria vida, beneficiar a vida de outras pessoas. Mas como está o seu vaso? Será que não está na hora de você descer na casa do oleiro e passar por um processo? Ele é doloroso, porque se não fosse doloroso, todo mundo conseguiria. É nesse sentido que eu quero que vocês estejam compreendendo. Está doendo ficar aqui? Está doendo passar por isso? Você acha que não merecia? Então vamos aprender com Jeremias, que como todo o processo de fabricação da cerâmica e dos objetos que através do barro são produzidos, e para quê? Tijolo, objeto de decoração, objeto de armazenamento. Não sei qual é o tipo de vaso que Deus criou você. Eu sei que você é barro e Ele criou algo através do barro com propósito, porque tudo de Deus tem propósito. A gente pode não entender, mas tudo de Deus tem propósito. O propósito de Deus é que dentro da forma que Ele atua, que é personalizada, diga-se de passagem, para cada um de uma maneira, Ele tem um final que Ele espera que você alcance. Porque a palavra de Deus me garante isso. Porque Ele é
fiel para cumprir a boa obra que Ele começou na tua vida. Até o dia de Cristo, Ele começou você como um barro, e Ele é fiel para cumprir até o dia de Cristo a obra que Ele começou. O vaso que você é, o tijolo que você é, a telha que você é. Eu não sei para qual propósito Deus criou você. Se você é barro, e o oleiro é Deus. Ele fez você. Só que tem que você perceber que em algum momento, por conta das circunstâncias dessa vida, das adversidades, de um mundo perverso, cruel, tantas coisas que a Bíblia fala, que como seria o homem nos finais do tempo, né? Presunçoso, soberbo, mais amante de si mesmo que amante de Deus, orgulhoso. Essa é a condição que nós estamos. Então é a hora de descer na casa do oleiro. Não é qualquer lugar, que eu disse no princípio. Hoje, o dia de habitação de vida é a casa do oleiro para você, irmão. Se você não se permitir passar por esse processo de novo, onde o vaso vai ser quebrado, sabe? Como que esse vaso vai ser quebrado? Vai ser jogado no chão? Não sei. Vai ser na martelada? Não sei. Vai ser na paulada? Não sei. Vai ser pisoteado? Não sei. Eu sei que para cada um, Deus tem a forma adequada, correta, precisa, perfeita de agir. Eu quero que você entenda que você está nesse processo, e ele não é um processo fácil. Ele tem que doer, mas no final justifica o porquê das coisas. Então o barro, ele é primeiramente umedecido, ele é pisoteado e é feito dele uma espécie de uma pasta. Essa pasta, ela permanece durante um tempo coberta por uma lona, até que ela alcance, dentro desse tempo, o estado considerado o estado para se iniciar o processo da construção do vaso. Durante esse processo em que ele está coberto, o ar, as bolhas vão saindo. Tudo que Deus tem propósito, as bolhas vão saindo, né? No processo de amacetar o barro, de pisotear o barro, todos os detritos que tem no barro, que pudessem comprometer a sua, né, a sua produção final, para que ele não rachasse. Depois de feito, olha só como que é interessante observar a questão do barro. Depois desse processo todo em que ele passou um tempo de descanso, que com esse propósito ele tira algumas impurezas, né, as bolhas do barro. Então ele vai agora para aquela roda, onde minuciosamente ele vai ser preparado pelas mãos do oleiro, que é Deus, né? Mas esse vaso, o que acontece com ele depois que ele é feito? Tem que queimar. Mas antes de queimar, é aí que está o processo. Ele vai para um ambiente onde ele vai ficar secando antes de ir para o forno. Nesse ambiente, o tempo todo, ele necessita estar sendo mudado de posição para que o vento não pegue somente um lado do vaso. Eu quero comparar isso com o tempo de internação, vocês estão entendendo? É esse o momento, o objetivo que eu quero que vocês entendam. E tudo que existe, tudo precisa de um tempo. É você quem determina o tempo? É você quem é dono do tempo? Então eu estou falando para vocês que existe, e no caso do vaso de barro, ou seja lá qual for o objeto que vai ser feito a partir do barro, ele tem um tempo, ele precisa primeiro ser amassado, pisoteado, retirado dele seus detritos, coberto, aguardando o momento certo para ser produzido algo através dele. Depois ele vai para uma roda, onde através das mãos do oleiro vai se dar o formato conforme parecer bem ao oleiro que se faz, não ao barro, porque hoje eu estou vendo o barro falar para o oleiro. O barro querer determinar o que vai ser o oleiro. Não sei se vocês estão compreendendo onde eu estou querendo chegar. É eu querendo falar para Deus que as coisas têm que ser desse jeito. Vocês estão falando? Vocês estão entendendo? Porque eu acho que estou sendo bem claro nesse sentido. Existe um processo. Esse processo, quem sabe fazer, trabalhar o barro, não é o barro. Quem sabe trabalhar o barro é o artesão. Eu estou vendo o barro dele, daqui a pouco o barro vai sentar no lugar do artesão e vai colocar o artesão em cima da roda
e vai começar a roubar e querer mudar a artesão. Está faltando isso. Ou melhor, já estamos fazendo isso sem perceber. Então, nesse processo, aí olha só, ele foi secado, depois de pronto, aí é necessário poder valar, que mude ele de posição para que o vento e as circunstâncias da natureza, né, a temperatura, o vento, ele não atinja aquele vaso, aquele barro, somente numa determinada posição, porque se fosse assim, somente o lado do vaso, ou do barro, ou do tijolo estava bom, o outro não. Vocês estão entendendo? Depois desse processo terminado, então aí entra uma parte que quando parece que a coisa já estava difícil, pode piorar um pouquinho mais ainda, não é? A gente não costuma falar isso? Vai para o forno, você vai queimar, você vai passar por um processo, você vai ter que passar pelo fogo. E nesse fogo é onde vai ser o processo que vai concluir a produção do barro. Agora eu pergunto para você, você está disposto a ser barro ou você é o oleiro? Porque você é o oleiro da sua vida. Você tem sido o oleiro da sua vida. Esse oleiro que eu estou falando é Deus que está querendo trabalhar na tua vida. É Deus que está te dando uma nova oportunidade inclusive que muitos gostariam de ter, infelizmente não tem, ou não teve tempo suficiente para isso. A sua vida foi ceifada antes que isso acontecesse. Talvez uma família que não tivesse condição de levar o seu barro até o oleiro, né? Antes disso, o vaso já se deteriorou de tal forma que não teve nem tempo de chegar na casa do oleiro. Já não tem tempo mais de fazer nada com aquele barro. Se quiser fazer, vai ter que fazer um outro. Por isso que tem um louvor que fala: eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faças de novo. Eu quero ser um vaso novo. Você está disposto a ser um vaso novo? Amém. Aleluia. Porque me entristece muito. Ontem eu me entristeci, ontem eu chorei de tristeza. Eu sempre que é minha noite, quando eu ponho minha cabeça em travesseiro, de tristeza por ver as pessoas desvalorizando tanto a vida, a dádiva. Isso acontece até comigo, eu sou humano, sou falho, pecador, imperfeito. Sabe, eu passei uma noite muito maravilhosa. Fiquei acordado, mas de uma forma muito maravilhosa, sendo convidado pelo Espírito Santo a uma reflexão sobre qual o valor que nós temos dado à vida. O porquê, falei com vocês ontem, porquê que Deus amou a gente de tal maneira, o ser humano que é tão imperfeito, que é tão cruel muitas vezes, por que Deus me amou de tal maneira, desse jeito, deu o filho dele para morrer por mim, e até hoje tem me livrado, tem me dado oportunidades. Qual é esse valor? Eu tenho que saber. E você também tem que saber. Você não foi feito para nada, ou simplesmente por um acaso, por coincidência. Você tem que desejar saber, irmão. E quando você encontrar essa resposta, eu tenho a convicção total que Deus quer te dar essa resposta. Porque a palavra de Deus fala que Ele vai se nos apresentar. Buscai e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Ele está dizendo: serei achado de vós, diz o Senhor. Você está buscando, irmão, saber qual é o sentido para a sua vida? Ou você acha que o sentido que tem para a sua vida é quando você está doidão, quando você fuma um baseadinho, quando você toma um goró, quando você vai fumar uma pedra, que você sabe que aquilo vai te dar uma sensação efêmera, muito agradável, diga-se de passagem, mas efêmera.
porque aquilo vai passar e a dor vai continuar, o problema vai se agravar. Você está disposto a ser um vaso novo? Essa pergunta eu quero fazer, porque eu estou vendo que muitas pessoas não querem ser um vaso novo. Estão absolutamente acomodadas com uma situação de um vaso que hoje não tem servido para nada, a não ser para ser mais um problema. Só está indo em cima de um móvel na sua casa, ou guardado, porque a esperança daquela pessoa que tem o vaso guardado, eu sei que da parte de Deus, porque Deus sempre acha que você vai vencer. Eu estou falando, citando um exemplo. Você entrar na casa de uma pessoa e de repente você vai ver lá um vaso de barro antigo, todo rachado, mas está lá. Está lá o vaso. Por que não jogou o vaso fora? Porque para aquela pessoa, aquele vaso ainda tem uma utilidade, ainda que ela esteja rachada, ainda que ele esteja deteriorado, ainda que ele esteja danificado, mas para aquela pessoa ainda tem um valor, ainda tem uma utilidade. Eu estou falando do dono de uma casa, imagina Deus, irmão, o teu vasinho está quebrado, o teu vasinho já está sem pico, já está sem água, já está sem asa, a Bíblia já está até sem fundo. Eu não sei como está o teu vaso aí, eu não sei como você se vê na condição de vaso, eu sei como eu me vejo. E olha, olhando para a minha vida e não sendo parcial e um vasinho problemático. Era um vasinho que já devia estar, sabe, produzindo mais, fazendo mais, sendo mais benéfico, e ainda é um vaso. Então, observando sobre esse prisma, me parece que, pelo menos na minha vida, eu entendo dessa forma, eu tenho que ir na casa do governo todo dia de manhã, dar uma reformada do vaso. Uma reformada do vaso não quer dizer passar o band-aid, não, que a gente costuma fazer, né? O ser humano encontra uma solução para tudo, então quando tem alguma coisa que já está precisando de uma manutenção, vou lá fazer uma carioquinha, eu vou colar com um super bonder aqui, eu vou jogar um band-aidzinho ali, tá? Vou passar uma colinha tenaz aqui, uma maquiagem, vou dar uma maquiada aqui, que eu vou dar uma pintura, porque externamente vai ficar bonito, vai ficar lindo depois de uma pintura, tudo depois de uma pintura, quando até casa velha, depois de pintadinha fica bonito, não fica? Visualmente muda, né? E dentro das paredes, as infiltrações, e dentro das paredes, o bolor, e as rachadinhas que está comprometendo toda a estrutura, que você não percebe, de repente aquela casa vai ruim em cima da sua cabeça. Exato. Porque nós estamos acostumados a fazer carioquinhas, fazer maquiagenzinhas. O tratamento está sendo assim, sobre a minha ótica. As pessoas estão vindo no tratamento para fazer uma carioquinha. Vou dar uma mostradinha aqui, vou passar uma tintinha ali, vou jogar uma colinha ali, e esse processo não funciona por isso, para assim. Porque para que você funcione novamente, você precisa ser quebrado. Você precisa ser pisoteado de novo. Precisa ser massado de novo. Precisa passar por todo o processo de novo. Ser colocado num período de descanso lá, porque esse período para você pode parecer nada, mas o processo da fabricação do barro é imprescindível. Se eu tirar ele antes do tempo, ele não vai ter a mesma qualidade. Se eu fizer ele exatamente após eu ter envelhecido, no outro processo, ele não vai suportar o forno. Quando Deus faz as coisas, faz tudo com propósito, para que, nem eu disse no começo, você tenha um nível de vida satisfatório em todas as áreas da sua vida, porque observando ainda a vida das pessoas, eu observo que tem pessoas que elas são absolutamente bem-sucedidas em determinadas áreas, mas tem área que ela é absolutamente derrotada, fracassada, e não é essa a proposta da vida. É que você seja uma pessoa que tenha plenitude, que você tenha completude, em todas as áreas da tua vida você tem um nível satisfatório. Não somente algumas. Né? Vamos pegar casos aqui.
Eu sou uma pessoa bem-sucedida porque ao longo da minha vida eu trabalhei, eu consegui construir algumas coisas, eu estou deixando a minha família amparada, né? Eu estou deixando um nível de conforto para minha família, né? Porém, essa é a área da minha vida absolutamente bem-sucedida, é a fase da qual eu me orgulho. Mas e o interior? Vamos pegar o vaso, essa parte como sendo a parte exterior do vaso. E o interior? E a tua essência? E a tua vida? Isso você fez, é notório, as pessoas vão observar, nossa, ele fez algo bom, todos aqui fizeram algo bom, mas como você está por dentro? Como está o vaso por dentro? Porque tem muito vaso rachado por dentro que não aparece por fora, mas por dentro está todo embolorado, todo rachado, todo quebrado, todo... É isso que é a proposta que eu quero desafiar vocês. Olha para vocês como vaso, como está dentro. Será que não está na hora de descer na casa do oleiro? Será que dá para você entender que existe um lugar específico para que esse vaso seja reformado, para que ele seja refeito, um vaso novo? Esse momento é aqui, esse momento é agora, porque aqui é a casa do oleiro, aqui é onde você está ouvindo as coisas que você precisa ouvir, se é que você pretende viver uma vida diferente. Ter êxito, ter sucesso, ter alegria, ter saúde. Pessoas absolutamente bem-sucedidas na vida financeira, mas a saúde anda está mais no hospital do que em casa. Dorme mais no hospital internado do que em casa. A vida financeira está dando embaraçada. Por isso que eu uso como exemplo, para que a gente possa entender que todos nós estamos nessa condição. Mas que a proposta que Deus desde o princípio, ao ponto de eu valer tanto, eu conversei sobre isso, fiquei isso na minha mente depois. Que valor é esse? Eu tenho para Deus, que apesar de tantas coisas, Ele jamais desistiu de mim. Um vaso que só está dando trabalho, um vaso que só está dando vazamento, um vaso que já não serve para nada, mas insiste em permanecer com o vaso. Tá? Insiste o vaso está ali. Por que será? Aprenda com Jeremias, quando tu falou isso, eu falei até qualquer dia eu vou ministrar novamente. Nós estamos aqui porque Deus quer fazer de nós um vaso Um novo. vaso novo, essa é a solução, meu irmão. Porque a gente apresentou tantos problemas e vem apresentando, olha, o seu problema, meu companheiro, até onde eu percebo, você tem um alto nível de ira, você precisa aprender a controlar a sua ira. Ah, você é extremamente ansioso, você precisa trabalhar essa questão da sua ansiedade, você é extremamente imediatista, olha, nós precisamos trabalhar juntamente com a equipe nossa, vamos fazer isso, esse é o nosso trabalho aqui, sabe? Mas eu quero que você entenda que o problema é muito mais profundo e a solução está aqui, que é fazer tudo novo. Já não dá mais para ir remendando, não, que você entender. Tem muita gente remendando aqui, não tem? Ou não? Ah, eu vou dar uma remendadinha ali. Eu vou fazer aqui assim, ó. Assim, desse jeito vai dar certo. Eu fiquei sabendo que existe uma tal de uma tinta impermeável aí, que ela não deixa vazar. Sabe? Mas não vai demorar muito tempo, vai vazar de novo. No pó, vai descolar, é que nem a duração, uma hora cai. Você deixar, né? Durou anos lá de duração, uma hora não vai cair, porque eu vou ter que fazer um ano, dente não vai nascer de novo. Né? Você quebrou o dente da raiz lá, você tirou a raiz aí, mas eu posso pegar um pedacinho da raiz lá. Hoje, a tecnologia vai lá, faz um pouquinho. Ninguém nunca vai nem perceber que você está usando o implante, porque ficou tão perfeito. Nesse caso, eu estou falando de uma outra história, né? Eu estou dizendo assim, a nossa vida, nós estamos nessa condição. Já não dá mais para você ficar fazendo remendinhos. Primeiro, que todos nós nos constituímos doutores sobre as nossas próprias vidas. E como doutores, eu sou mecânico, eu sou eletricista, eu sou encanador, eu sou um médico, eu sou
o advogado das minhas causas, eu sou isso, eu sou aquilo, sabe? Mas você tem que chegar num entendimento que o seu jeito não funcionou. Você conseguiu até durante o período do tempo dar uma solução paliativa para o problema. Mas nós estamos falando aqui de uma solução definitiva e perfeita. Nós estamos falando aqui de algo que realmente vai te trazer um resultado permanente, constante, que vai te trazer aquilo que é o propósito de Deus para a tua vida, que é que você viva feliz, que você seja feliz, que você seja próspero, que você seja abundante, que você seja uma pessoa capaz de ajudar ainda, não só você ser abundante, ser próspero, ser feliz, mas uma pessoa capaz de atrair outras pessoas justamente porque o que você tem na sua vida é tão abundante que fazem com que as outras pessoas queiram também. Porque esse é o propósito. Amém. Deus não tem filho preterido não, irmão. Glória a Deus. Esse é o propósito, sabe? Desce na casa do oleiro, leia Jeremias 18, vai lá ler tudo que fala sobre isso, é maravilhoso. Vai saber o que Deus quer fazer na sua vida, meu irmão. Mas se você não se permitir quebrar, se você não se permitir pisar, se você não se permitir ser coberto, esperar o tempo necessário para que aquilo possa produzir o resultado ao qual se espera que produza, você vai ser sempre esse vazio para nada. O vazio que você preparado para colocar óleo, a unção, de repente você vai ver as pessoas jogando lixo, papel do banheiro, no vaso, desvaziado. Porque a única coisa que você vai servir para as pessoas ficarem jogando lixinho de banheiro. Ah, lixo ali, ó. Ali é lugar de jogar lixo. Aquilo ali não tem que ser lixo nenhum. Talvez sua vida esteja assim hoje. As pessoas, a capacidade que você teria de ser como vale seria muito acima de qualquer expectativa. Mas as pessoas, e você mesmo, acaba se jogando lixo. Lixo de banheiro é terrível, né? A palavra de Deus fala que nós somos comparados a trapos de imundícia. Você sabe o que é isso? Alguém sabe dizer que é trapo de imundícia? Você que se acha tão doutor, advogado, juiz, mecânico, eletricista da sua vida, funileiro. Estou dando uma amassadinha aqui. A pancada dessa vez foi tão grande que deu uma amassadinha na placa do lado de cá. Mas eu sou o funileiro. Eu vou lá, eu vou dar um jeitinho. Martelinho de ouro. Martelinho de ouro. Aí vou passar um cirinho da tecla como se fosse novo. A vida da gente está assim, irmão. Para de ficar remendando, para de ficar tentando, já não dá mais. Porque na hora de manchar o vaso, foi tanta coisa que você adicionou para tentar consertar o problema, o durepox não vai misturar na hora de amassar, não vai dar para tirar. O super bonder já não vai dar para tirar mais. O impermeável, a tintinha impermeável que você colocou no seu vaso, já não vai permitir que esse vaso seja destruído para fazer de novo. E aí só serve para quê, como diz a palavra de Deus? Para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Não sei se você está compreendendo. E isso é vida, irmão. É a solução, irmão. Você achou, se você achar que ainda tem outro, continua a sua vida do jeito que está, para ver onde é que você vai chegar. Quem sabe um dia nós nos encontramos lá no dia do julgamento, porque para o céu eu sei que você não vai. Mas no dia do julgamento talvez a gente se encontre. Aí você vai olhar para mim e vai falar assim, Pete, você está aqui? Pois é, estou esperando o julgamento também, mas eu vou para lá e você? Pois é, Pete. Eu não escutei você falando lá, fiquei remendando, sabe? Eu fiquei passando colinha, eu fiquei passando tintinha, eu fiquei dando um jeitinho, uma carioquinha, e agora eu fiquei com medo. Eu estou com medo. Não sei agora o que vai acontecer da minha vida, eu sei, mas o que eu estou fazendo na minha vida hoje é porque eu estou pensando
ao que vencer nesta vida aqui, não superar o dano da morte, que a morte espiritual é eterna para muitos. E eu não vou passar por isso, tá? Enquanto eu viver, eu vou transmitir essa mensagem. Ontem eu falei para os irmãos aqui, o que eu torno a repetir, eu não trabalho com a mentira. Eu não trabalho, eu estou falando a palavra de Deus. Eu estou fazendo menção com o nome que é sobre todo o nome que nomeia. E falei para os irmãos ontem, falei para o João Vitor, falei para o Kaique, falei para o Luiz Alberto, e falei, ó, eu também tenho muitas coisas na minha vida que eu ouço, que eu entendo, que até tenho interpretação correta, mas como ser humano eu não faço na minha vida. Minha vida era para estar num nível de maturidade cristã, era para estar num nível satisfatório em todas as áreas, também não está, porque eu também sou humano, mas estou no processo. Aí eu falei de alguns casos para eles, mas importa, sabe o que para mim, João? Importa, sabe o que para mim, Caio? Importa, sabe o que para mim, Luiz Alberto? É eu depois, um certo tempo, escutar que aquilo que eu falei serviu para alguém, que hoje é um pastor de igreja, que hoje é um cara que tem a sua família de volta, é um cara que tem a sua empresa, é um cara que está bem sucedido nos seus negócios. Se leva uma vida estabilizada. O que eu estou fazendo, o meu processo é mais lento um pouco, né? Mas eu vou, porque eu sei onde eu quero chegar. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve, mas eu sei onde eu quero chegar. Eu quero viver com Jesus. Não importa que eu tenho que passar nessa terra aqui, não. Já falei para muitos aqui, né, que eu sou o cara mais internado que existe. E se essa foi a forma que Deus encontrou para preservar a minha vida, louvado seja Deus. Amém. Se eu tiver que estar 1 ano dentro de clínica, 2 anos dentro de clínica, 4 anos, 5, 6, sabe Deus quanto dentro de clínica. Se essa for a forma que Deus encontrou para trabalhar nesse barro, que está difícil também, esse barro aqui deve ter sido um barro, não foi das melhores qualidades. Mas está trabalhando lá. E eu estou deixando o barco trabalhar. Não sei quanto tempo eu vou ter que ficar ali. Né? Quando eu falo assim, debaixo da lona, né? O anonimato. Quando eu falo debaixo da lona, alguém que não aparece, não tem expressão, não parece que não realizou nada, muitas vezes em relação a mim mesmo, tá? Parece que eu não realizei, parece que eu não estou chegando em algum lugar, não estou chegando a lugar nenhum, não é uma perda de tempo para mim. Eu penso, sou humano, mas aí quando eu vejo, me deparo com uma palavra que em Jeremias 18, eu vou entender que eu estou no processo. Esse processo eu estou ali debaixo da lona. Mas um dia eu vou sair debaixo da lona, porque um dia eu vou sair debaixo da lona para ser um vaso para a honra, um vaso que vai ser vaso para, sabe, carregar o azeite transbordante na medida recalcada de Deus. Amém. Eu quero para mim. Eu também quero. Sabe? Quando muitas pessoas me perguntaram nos limites, você está aqui há tanto tempo, e a sua família? Você não tem saudade da sua família? Quem não tem, irmão? Mas eu sei que eu tive um chamado de Deus para me fazer. E a palavra de Deus fala assim, que aquele que me ama, Jesus fala, aquele que me ama vai fazer as mesmas coisas que eu fiz. E que não há maior virtude do ser humano que entregar a sua vida pelo seu irmão. Porque eu sei que enquanto eu estou cuidando de vocês aqui, tem um Deus maravilhoso cuidando da minha família, que está próspera, que está abençoada, que não tem doença rondando a minha família, não tem miséria rondando a minha casa. Nós não temos tudo que nós gostaríamos de ter, mas nós temos tudo que nós precisamos e ainda muito mais comparando com a condição de muitas pessoas aí. Você entendeu? Porque eu entendo isso, eu estou aqui fazendo o que Deus me chamou para fazer, cuidando da vida, ou tentando cuidar da vida de vocês, mas sendo a pessoa mais beneficiada com tudo, porque eu estou sendo preservado na minha vida, como adicto, estou vendo as bênçãos que eu queria muitas vezes acontecesse na minha vida, acontecendo na vida dos meus filhos, acontecendo na vida da minha esposa. E é isso que Deus falou. Porque Deus não tem propósito, né? Apesar do tratamento de Deus ser personalizado, né? Ser um tratamento diferenciado para cada indivíduo, o plano de Deus sempre foi coletivo. Sempre foi através da tua vida abençoar o maior número de vidas possíveis. Se eu conseguir
lá, falei ontem para eles, por que eu faço isso? Porque eu sei o quanto eu roubei dos meus filhos. Falei para eles, deixei um homem deixar cortar a água, a luz de casa com criança pequena, pegar o dinheiro que era para comprar comida, para ir usar droga. Sabe? Eu lembro disso todos os dias, né? Aí o que eu faço? É o mínimo que eu posso fazer, eu não vou comprar meus filhos. E talvez a minha ausência, né? Que eu mando, mas para quem entende que eu estou dando um chamado de Deus, a palavra de Deus fala qualquer um que deixar pai, mãe, filho, não, né? Para fazer a minha obra não é digno de mim. E aqui se lançar a mão na água e olhar para trás, não posso olhar para trás. Esse é o chamado de Deus para a minha vida, não é o chamado de Deus para a vida. É cada um. Deus deu dons aos homens. Sim. Esse é o chamado de Deus para a minha vida. Ele tem um chamado para a sua vida, eu tenho certeza. Qual é, eu não sei. É você quem tem que descobrir. Mas se você ficar só usando droga e destruindo a sua vida, você não vai descobrir nunca. A única coisa que você vai descobrir, além do que você já sabe, é que as coisas ficam muito e podem piorar um pouco mais. Até a hora que muitas vezes não cai em cima de uma cama aí, né? Eu não gosto de falar nomes, porque eu acho que, mas como o ambiente é terapêutico e a gente precisa usar os exemplos que a gente tem, eu conheci uma pessoa há uns 2 anos atrás que esteve aqui, absolutamente perfeita. Absolutamente perfeita, saudável. Problema com droga, veio com recuperação. Mas saiu daqui, não parou de usar droga. O que aconteceu? Foi tomado por um AVC. Daqui a pouco foi tomado por outro AVC. Aí volta para a unidade. Volta para a unidade já sequelado. E aí, quando está sem fazer uso de droga, que nem estava aqui em recuperação, sem fazer uso de droga, né, tem um problema de novo que tem que correr para o hospital. Mas graças a Deus está lá, está bem. Mas já ficou como? Graças a Deus. Ficou como a vida dele? Uma pessoa que vai estar sempre dependendo dos outros. É isso que você vai sentir. Você já parou para pensar que amanhã ou depois você pode ter uma enfermidade aí, tomando cachaça, tomando pedra, tomando maconha, cheirando cocaína, seja lá qual for a droga que você resolveu usar, você já parou para pensar que uma hora você pode estar inválido, vegetativo em cima de uma cama, e a sua mãe que só teve trabalho com você até agora, tem que limpar a sua bundinha ainda, um barbado, tem que dar banhinho, tem que dar papinha para você, porque você nunca foi capaz de administrar a sua vida sozinho. É uma verdade dura que tem que escutar, né? Perdoe ele. Mas é o que faz mudar, né? Faz mudar. Você pensa que isso nunca vai acontecer com você. Porque afinal de contas você é diferente. A droga que você usa é mais má, mais dura. A droga melhora. Eu aguento mais. Olha aí, irmão. A realidade está cada vez mais. O perfil de pessoas que a gente tem atingido é de pessoas que já estão com a sua parte cognitiva afetada, pessoas que já não são mais capazes de contribuir com a sociedade, que se tornaram pessoas agora disfuncionais na parte da psique humana, que vão ser dependentes de uma outra pessoa para o resto da vida. É isso que você quer para a sua vida? Então, se você não é isso que você quer para a sua vida, então você vai entender que você está na casa do oleiro. Na casa do oleiro, o barro não fala para o oleiro. Eu quero que você me faça assim. Daqui uma parte da Bíblia que eu vou procurar, que eu não me lembro de tá? Não sei se você se lembra, pastor. Alguém questionando Deus, por que você me fizeste orelha e não me fizeste pé? Por que tem gente aqui, a boa maioria, questionando a Deus do porquê que ele fez assim. Ele fez assim porque ele é Deus. E se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. E não importa o que você pensa, o que você sinta, ele continua sendo Deus. O Senhor de todas as coisas. O Criador dos céus e da terra. Todas as coisas estão no controle dele. Agora, a hora que você entender isso, deixar que ele assumir o controle da tua vida, talvez as coisas comecem a melhorar para você. Ou então você continua vivendo do jeito que você está. Está bom? Está bom, é você que decide, o que aconteceu. Se está gostoso para você assim,
que quer pegar 10 anos encarcerado na cadeia, sabe? Vivendo uma vida de escravo, que não é a vida que Deus propôs, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, porque nós já somos, de uma forma presos, né? Ou aprisionados pelo vício. Porque a questão de estar preso ou livre é uma questão de consciência, porque tem muitos homens livres na cadeia e tem muitos homens condenados fora da cadeia. Na sua consciência, na sua mente, nos seus vícios, nos seus atos, nos seus comportamentos. Assim, ó, diga-se de passagem, uma boa maioria. Nesse curso que eu fiz agora, 23 milhões de pessoas no Brasil sofrem de algum tipo de transtorno de personalidade. Nós não estamos falando de usuário de droga, não. Nós estamos falando de uma humanidade inteira. 23 milhões de pessoas no Brasil sofrem algum tipo de transtorno de personalidade. É vontade de Deus? Será que Deus queria que tanta gente assim estivesse sofrendo de transtorno de personalidade? Será que Deus queria que tantas pessoas estivessem sofrendo essas doenças que eu citei ontem, psicossomáticas, essas depressões, essas ansiedades, essas angústias? Não quer isso para ninguém, né? Então você tem que entender isso e assumir o governo da sua vida. Porque se você não governar, tem um opositor que está governando. Porque Deus estabeleceu todas as bênçãos para a nossa vida, mas tem um que quer tirar todas elas. Em toda ação que tem uma bênção de Deus, tem um inimigo para tentar te roubar. Sim. E se você não perceber isso, né, talvez tem pessoas que nunca conseguiram perceber isso, e aí fica se questionando, por quê? Ó vida, ó céus, ó azar. Nosso tempo de desenho, você lembra? Ó vida, ó céus, ó azar. Parece que tudo que acontece na vida do camarada é uma tragédia. Aí tem o outro, né, que o amigo fez no desenho, o cara vive tomando pancada da vida, acontece tudo errado e está sempre otimista. Ah, vamos lá! Quem assistiu aquele filme do cara, A Era do Gelo? Aquele coitado daquele bichinho para comer a própria castanha dele, você já viu o que ele passou? Cid? O esquilo, ele passa o filme todo tentando comer a castanha. Ele toma porrada. Só tomando pancada da vida, mas ver se ele desistiu de comer a castanha. E no final, onde ele estava? No paraíso das castanhas. O cara que fica, ele quer ficar mal daquele filme, ele quer aprender muito daquele filme. O cara passou uma vida inteira só se estrepando. Toda vez que conseguia chegar perto da castanha, acontecia alguma coisa, ele pá! Olha o Cid aqui. Olha o Cid. Vai ser possível. Você entende? Eu não lembro o nome do personagem não, mas eu quero que você aprenda com aquele filme. O cara correu a vida inteira atrás da castanha, ele tinha objetivo. Ele tinha objetivo, eu quero a castanha, eu quero Jesus. O filme, se você puder interpretar dessa forma, você pode pegar e trazer isso para uma visão espiritual de alguém que passa por todas as circunstâncias da adversidade dessa vida, mas nunca perde o foco. Porque aquilo que ele quer, que ele deseja, ele não abre mão. E não vai ser qualquer coisa que vai fazer ele desistir. É a mesma coisa da vida espiritual. Eu quero Deus, eu quero conhecer Deus. Eu quero saber por que eu existo, eu quero saber por que eu tenho tanto valor. Eu quero saber por que Deus me ama tanto. Eu quero saber, eu vou tomar pancada daqui, eu vou tomar pancada dali, eu vou sofrer exercida dali, retaliação dali, mas eu sei onde eu quero chegar. Lá mais nas castanhas. Amém. Quero viver também em Jesus, onde a palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos já ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem as coisas que eu não sei você. Esse é o meu. Esse filme para mim foi o melhor que eu assisti. Um dos. Né? A gente explica aqui usando, né? Até o que tem hoje de atual na televisão para fazer uma analogia com a vida. Quantas vezes eu fiz analogia aqui do filme do Rei Leão? O leão lá é o leão da selva. Aí uma coisa acontece na vida dele, atribui a culpa a ele abraça aquilo que foge. Até tudo despertar lá espiritual do macaco que estava lá na cabeça dele, uma coisa falou assim, você é leão, tá? Você não é suricato, não.
Ele passou a viver, né, o Leãozinho, por causa da situação da vida dele, que são as situações que permeiam a minha vida e a sua vida, quando fala para ele, você é culpado da morte do seu pai, Mufasa. Ele abraçou aquela ideia, aí ele foge, aí ele vê um porco e um suricato. Aí o porco, o suricato olha para ele e fala assim, olha, um leão vai nos comer. Vamos fazer sabe o quê? Vamos falar para ele que ele não é leão, que ele é porco e suricato. Aí ele vai viver com a gente durante uma vida inteira. O leão, o rei das selvas, que tinha um reino inteirão, comendo lagartinho, larvinha, sem saber que era rei. Sem saber que era rei. Aí chega um macaco, gosto muito disso, dessa analogia, porque esse macaco aqui sou eu. Dá-lhe uma paulada na cabeça lá com o cajadado. Ô maluco, você está fazendo o que na sua vida? Tem um reino te esperando, é o reino dos céus. Tem um reino te esperando. Vai lá conquistar a sua parte, vai lá assumir o seu trono. Aí ele vai lá, né, dá um despertar nele, ele dá um mugido de quem acorda de dentro para fora, que é o que você está precisando. Acordar de dentro para fora, que acordar de fora para dentro, vocês acordam todo dia. Né? Vocês estão aqui, o olho está aberto, está sentado, aí o olho está acordado inteiro. Tem muitos que dentro estão dormindo ainda. Né? Aí deu uma pancadinha, vai dar aquele mugido. Uau! Despertou espiritual dele, que eu falei para vocês ontem, que vocês precisam de um despertar espiritual. Chegou lá, olhou na água. Olhou na água, o que ele viu? Pai dele. Quem que era o pai dele? Ele. O oleiro. Eu estou falando uma coisa aqui. O Deus que criou a vida, olhou e viu o reflexo do Pai. Você tem que olhar para você, você tem que olhar para o espelho, você tem que olhar para a vida e saber que você é reflexo do seu Criador, irmão. Glória a Deus. Assumir o lugar do trono que está Aleluia. esperando. Assumir o seu lugar na vida, assumir o lugar na existência que está aguardando, porque Deus já te abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Já te deu todos os ingredientes, já te deixou a tua palavra, te deixou todas as formas, vem falando com você todos os dias. Então, se você não consegue acompanhar, é Deus. Porque eu só vou acreditar se ele vier aqui me buscar com a própria mão e falar para mim. Eu sou vencedor. Se Jesus vir aqui, e nem Tomé, se eu tocar na ferida dele, vir, aí eu vou acreditar que é Jesus. Né? Aí tem que acreditar, bastante conhecido de todo mundo. Tô ligado. Se Tem Deus é lindo. que ver para crer. Mas se você quer ser abençoado, você tem que crer para ver. É o contrário, coisa. Você está entendendo? Você não tem que ver para quê, você tem que crer para ver. É assim que funciona. Foi a atitude errada de Tomé? Não. Eu também não posso acreditar em nada que me falem, não. Porque o grande problema que eu tenho observado é as pessoas abraçando qualquer coisa que me falem. Ó, tem um curandeiro em tal lugar. Ó, tem um homem de revelação. Cuidado com essas revelações universais. Tem umas revelações que me preocupam muito isso nas igrejas hoje. Eu estou vendo que tem alguém que está doente hoje aqui. Não tem ninguém doente, não. Todo mundo, né? Todo mundo, irmão. Revelações universais. Tem tanta gente indo atrás de revelação universal. Aí lembra que eu falei de periquito? Eu gosto sempre de voltar a repetir as coisas. Camarada lá em São Paulo, quem já foi em São Paulo conhece, e até alguns grandes centros tem, um periquitinho lá no papagaio, que fica girando, tocando a musiquinha e tal. Aí você vai lá dar uma moedinha pro cara, para ele tirar a sua sorte, aí você leu a sorte lá. Aonde você pisar a planta dos seus pés, será um lugar abençoado. Eita glória! É de Deus, é para mim, eu recebo. Glória. Aí o cara vai lá, de repente, tirar a sorte para dar uma moedinha pro cara, aí tá lá que nem foi feito com Ezequias. Arrume a sua casa, e certamente morrerás e não viverás. Isso é coisa do diabo. Isso é arrebatão dos infernos. Perdi meu dinheiro. Que as pessoas só querem tudo. Como bem aquela. Vocês estão entendendo, irmão? Isso é bíblico, tio.
Não sei, eu preciso falar mais. Precisa você entender o que falar. Eu sei que se eu errar, eu erro muito, pecar, eu pego muito porque eu falo mais. Mas eu não vou cometer o pecado porque eu falo menos. Você entendeu? Quem mais tem, mais será roubado. Você vê pecar pelos excessos. Porque se um dia quando eu olhar Jesus para mim e falar, você falou do meu amor para ele, eu falei, falei de cada jeito. Eu falei com piada, eu falei com teatro, eu só faltei tirar a roupa, eu falei assim, eu falei assado, eu fiz brincadeira, eu falei sério, eu fiz tudo quanto é jeito que era possível, Senhor, para o seu filho entender. E para mim também entendemos demais. Então, se eu pequei foi porque eu falei demais, não de menos. Não porque eu me neguei a falar. Vocês estão entendendo? Desce na casa do oleiro. Aceita a proposta para você ter uma vida satisfatória em todos os níveis, em todas as áreas. Você não é o oleiro, você é o barro. A hora que você entender isso, você é o barro não vai falar para o oleiro, faz assim, tá? Olha, quero que você coloque uma aba desse lado aqui, a de cá você coloca um pouquinho maior, porque essa aqui eu quero que só passe um dedo. Nessa do lado de cá eu quero que passe a mão inteira. Outra coisa, faz com uma basezinha assim, um pouquinho mais grossa, mais arredondada, a base mais larga do que a superfície, para poder ficar bem estacionado em qualquer lugar. Isso é o barro falando com o oleiro, como quer ser feito. Eu já estou vendo as coisas tão graves, tão mais feias. O barro chega na casa do oleiro, e o barro chega no lugar do oleiro e fala para o oleiro, senta aí que eu vou te fazer agora. Assim, irmão. Mas é sério. O mundo espiritual é algo muito sério. Não brinca de casinha com a vida, não, irmão. O amanhã é certo para todo mundo. Vai fazer 2 anos que minha mãe morreu. De uma mulher que eu nunca imaginei que fosse morrer. Eu sei que vai morrer um dia que todo mundo vai. Mas uma mulher que eu nunca vi nem entrar no hospital com a gripe. É muito assim. Sabe? É muito assim. Não é do jeito que a gente pensa, não é do jeito que a gente quer. Tá? Aproveita a sua oportunidade que está tendo na sua vida. Já não é assim que tem. Que adianta você ser uma pessoa bem sucedida na sua área financeira, ser uma pessoa que tem até uma fama, um prestígio, mas internamente você está destroçado. Internamente você é uma pessoa ferida, que não é capaz nem de falar dessas pessoas para os outros. Você vive um personagem. Persona quer dizer isso, um personagem. A capacidade que nós temos de vestir máscaras em todas as situações, né? Vestimos uma máscara de acordo com a situação que nós estamos. Mas e o seu interior, como está? E você consigo mesmo, como você está? Quando você olha para dentro de você, o que você vê? Qual é a sua dor? Qual é a sua delícia? Qual é a sua dor e a sua delícia de você ser quem você é? É isso que eu estou convidando você. Esse aqui é uma senhora que recebeu visita da mãe dele, eu estava aqui na janela. Eu chorei, cara. De alegria. De alegria de ele ver ele recebendo a mãe dele e eu já não tenho mais, mas eu choro. Então, É aquilo, né? a maior alegria, eu falei para vocês, né? Quando eu olho para vocês, eu não vejo só vocês por dentro. Eu vejo toda uma família por trás. Uma fala maldita, uma fala no momento errado, uma fala que eu possa ter, porque naquele momento eu estou movido por ira, por impulsividade, por uma contrariedade. Você não sabe o tamanho do caso que isso pode se fazer no outro, da mágoa que isso possa causar no outro. Isso chama simpatia, a capacidade do ser humano de se colocar na situação do outro. Falei muito de mãe para vocês, não falei? A mãe parou de viver a vida dela, suas mães pararam de viver a vida dela para viver a sua vida. Você continua sendo uma pessoa que não deixa sua mãe viver a vida dela, não deixa ela realizar os sonhos dela. Eu escutei uma coisa maravilhosa, eu acho que eu posso compartilhar, não posso? Eu escutei uma coisa da minha do João Monte, isso aqui, irmão. Que aquela mulher falou, foi tão profundo em mim que fez eu chorar a noite inteira a saudade da minha mãe.
isso para a dona Andréia. O que a dona Andréia falou, mexeu mais comigo, não sei se o quanto que ele mexeu com você. Mais comigo foi um tapa de luva de pelica. Que fez eu chorar a noite inteira a saudade da minha mãe. Se eu pudesse dela de volta, certamente não faria o que vocês estão fazendo com a mãe de vocês. E nem teria feito com a minha mãe o que eu fiz. Vocês estão entendendo? Expliquei a história do meu pai. Meu pai morreu, eu fui cuidar do meu pai, eu fui falar com meu pai. Eu ainda tinha agredido meu pai. Sabe? Meu pai morreu e me viu. E aí eu falei com um homem verdade. E hoje, se eu pudesse, eu falaria para ele. Um homem que veio da Bahia com 7 anos de idade. Meu avô era mascate. Ele saía da Bahia só para ficar o ano inteiro fora. Mascate era vendedor ambulante, ele chamava de mascate. Só ia para a Bahia para fazer fim na minha avó. E saía e ficava o ano fora. Aí meu pai era o segundo mais velho. Teve que trabalhar lá no começo em roça para ajudar a sustentar os irmãos dele. Com 7 anos veio para São Paulo trabalhar com engraxate. Meu pai se aposentou como capitão da polícia militar, trabalhou de engraxate e ele falava na história dele para mim que fazia. O sonho dele era ter um tênis para ir para a escola. E quando todo mundo ia de tênis, ele ia de chinelo. Você entende? Você reclamando porque você não tem o Nike, porque não é o tênis que a mamãe te dá, porque não é a caixinha de som, porque o chocolate não é Nestlé, porque não foi do jeito que você quis. A maior referência de homem, abaixo dos homens da Bíblia, falei isso para você, né? Abaixo dos homens da Bíblia. Eu vivo ao rei, e eu vou levar essa culpa comigo o resto da minha vida. Foi meu pai. E esse foi o homem, porque ele tinha os problemas dele, mas nunca deixou faltar um prato de comida dentro de casa, nunca deixou a gente sentir necessidade, nunca deixou a gente nem sentir quais eram as dores e as dificuldades que ele estava sentindo, e nem nunca parei para sentar para perguntar para ele, pai, como foi a vida do Senhor? As poucas vezes que ele falou, eu só vi história de dor e sofrimento, de alguém que saiu da Bahia para ser vencedor em São Paulo. Foi ter o seu primeiro chinelo, sabe Deus com quantos anos. Mas não deixou o filho faltar fome, não. Se eu fui esse traço de homem que eu fui uma vida inteira, foi porque não foi por falta de educação boa, não. Foi por falta de vergonha na minha cara. Está entendendo? Não faça isso com seus pais, não. Não faça isso com seus pais. Não faça isso com você mesmo, não faça isso com Deus. Ninguém merece isso, não. Não foi para isso que você foi criado. Uma vez a vida, irmão. Essa tarde, esse presente que você está tendo hoje aqui, ó. Tanta gente sofrendo em cima de uma cama, tanta gente presa e sentenciada, não sabe nem quando vai vir uma liberdade de novo. Nem mais o que falar, né? Se pudesse ficar falando o dia inteiro aqui para vocês. Falou assim, eu chorei uma noite inteira, choro quantas noites foi assim, e dói. Dói ver as pessoas novas na vida. Dói ver as pessoas desprezando o sacrifício do Senhor Jesus. E dói como eu desprezo também, porque como pecador eu me apanho fazendo isso. Faz com perdoa, mas eu não fico melhor. Eu tenho meu coração, falei para vocês que Deus falou ontem, eu não olho para vocês se você é bonitinho, se você tem cabelo cor verde, se você tem cabelo cor. Ele olha para você e vê a intenção do seu coração, né? Ele olha para você e vê pendurado numa cruz, sofrendo por você. Olha para o seu braço, não dá, se você quiser uma mudança, e essa casa do rei, deixa assim, deixa acontecer. Deus não é perfeito, e nem filho de outro, certo? Amém? Amém. Vamos estar aqui,